Boa noite, galera. Boa noite. Vamos aqui para a nossa análise diária, tanto no mercado brasileiro, Forex e índices americanos. Estamos aqui com o nosso grande mini índice, conforme a nossa análise, né? Então, tomamos aquela liquidez marcada e viemos respeitar, né, a nossa estrutura aqui. Se a gente cair lá para o cenário mais macro, a gente tem como foco de rompimento do mercado, então o mercado pode vir buscar, né, essas regiões. E o mercado pode vir a buscar essas regiões, que é do cenário macro, né? Essa expansão, essa mitigação, né? E agora a expansão novamente que o mercado vem fazendo, né? Inclusive tomou pontos interessantes do macro aqui, né? Se a gente cair lá para o 5, que é o gráfico que a gente vai tradar, inclusive a gente consegue visualizar essas referências nossas aqui. Que a gente pode apagar um pouco de coisa agora por enquanto. O mercado faz esse boss secundário, o que traz essa nova referência para a gente. O que traz a oportunidade de a gente apagar essas regiões, certo? E trazer a nova referência secundária, que é essa. E repara que ela tá baixista, né? Pô, Luiz, mas a gente tem a estrutura de expansão, mitigação. Aqui a gente está no prêmio do macro. E você, desculpa, a gente está no desconto do macro. E você está vendendo, você diz que prêmio mais desconto não é tão interessante, realmente, mas isso estamos num cenário pós-mitigação e nova expansão. Então o mercado ele vem nesse zigue-zague até o rompimento de fundo do macro. Por isso que é saudável a gente ainda vender, tá certo? Super saudável. Bom, então trazendo aqui a nossa nova referência, nós temos prêmio. Então, onde está a liquidez principal, né? Sempre as perguntas prioritárias aqui. Então, a liquidez vem sempre pela extremidade. Lógico que temos liquidez aqui também, né? E temos possibilidades lá em cima ainda de venda, mas a liquidez principal aqui do mais próximo do preço está aqui, certo? Ah, O que traz esse rompimento? Essa nova referência, prêmio e desconto, a gente quer o prêmio. Então, lá dentro do prêmio, né, a gente vai buscar possíveis vendas. Então, aqui a gente já consegue ver um Fair Value Gap. Logo acima conseguimos ver mais um, a gente vai refinar isso ainda, tá, galera? Logo acima, um no mas. E logo acima, um Order Block. Pô, Luiz, tu pintou tudo. É, realmente, a gente vai refinar agora para ver onde estão as melhores estruturas aqui para gente. Antes disso, a gente pode marcar topo descendente, topo descendente, topo descendente. Então, no micro, o mercado ele não veio, né, quebrar a estrutura ainda. No micro, eu digo 15 minutos. Mas olha que interessante. Aqui eu falei, a gente comentou na sala que essa trucada, ela é difícil. Não é a melhor trucada que existe. A hora de você começar a comprar é a hora que ele quebra a estrutura. Se a gente trazer para o 5, aqui vamos cair para o 5. Ó, o mercado vem topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, e não quebra. Mas olha aqui, quem tá lá no 1 minuto, você tá esperando, ó. Vamos lá. Topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, 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 descendente ascendente. Olha que legal. No 1 minuto. Quem tava esperando? Isso aqui é muito importante, esperar para você começar a comprar. Você fica comprando rompimentos de fundo aqui, a maioria das vezes você vai acabar mais se machucando do que fazendo uma boa operação. Aí você quer ansiedade de clicar, tá, galera? Olha aqui, o mercado vem, cria sua referência. Olha aqui, busca o POI e faz rompimento. Quem conseguiu comprar aqui nessa confirmação, conseguiu surfar aqui, ó. Ué, 530 pontos. Olha que ótimo. Muito bom, muito bom. Vamos cair aqui para o 5. Aqui temos o choque dos 5, choque, desculpa, dos 15. Choque dos 5 a gente pode até trazer para o topo menor aqui, tá certo? Bom, ah, essa estrutura, né, que a gente pode refiná-la, ó. Esses
imbalance que a gente tinha, a gente nem visualiza mais. Aqui tá um pouco. Aqui a gente já consegue visualizar esses dois, ó. E podemos deixar no mercado. Inclusive, a gente pode até, ó, refinar. Esse POI aqui, ele é interessante para a gente. A gente tem um POI próximo aos 50%, que parece ser um buy to sell. Podemos deixar no mercado também, tá? O que fica, né, aqui próximo a uma região de liquidez. Então, o que a gente está esperando do mercado? Ah, Luiz, o mercado está quebrando fundo, realmente. Mas deixa ele quebrar. Ah, eu posso comprar aqui? Ainda não, porque olhando esse tempo gráfico, o mercado ainda não violou o topo. A ideia seria ele violar essa região, aí sim você tradear esse movimento para talvez vender aqui, ó. Então é o que a gente vai esperar amanhã, praticamente. A gente vai esperar, opa, o mercado tomar essas regiões, pode ser essa, e aí você tem um choque, e aí sim você tem a criação de uma liquidez, a tomada dessa liquidez e a compra, para ir buscar o seu POI próximo aos 50%, para possivelmente a gente descer com ele. Então essa é a estrutura que a gente vai esperar. Choque nesse garoto aqui, criação de nova referência, e a gente vai fazer praticamente esse trade que está desenhado na nossa tela. O foco ainda ele é baixista, tá? Pode vir buscar aí lá em cima também. Aqui é legal que a gente tem um breaker block e temos um order block. Uma entrada que foi levemente testada, ainda não foi testada de uma maneira forte aí para o mercado. Tá? Caso o mercado abra aqui para baixo, não tem muito o que fazer, tá? Talvez amanhã a gente vê isso na sala, se cabe uma possível trucada aqui para fazer esse movimento. Vamos pensar, tá? Porque ainda o mercado pode vir reto para esse boss primário, boss primária, tá? Então ele pode vir naturalmente reto aqui e às vezes não tem o que fazer, tá? Se ele vir reto igual ele veio hoje e não der oportunidade de entrada, a gente fica só olhando. Por isso que você não pode ter só o índice como ativo para operar, tá certo? Você não pode ter ele só como ativo para operar. Bom, nosso dolinho aqui temos aquela nova referência criada após o boss, né? O mercado até vem aqui ó, nessa estrutura, ele toca no order block dos 5 minutos, mas ele não refina ali essa estrutura até o, a região do order block, né? Que é os 50%. Então você estende, essa região acaba virando liquidez para a gente, e a região aqui de baixo ela vira entrada. Inclusive o mercado dá essa entrada, do jeito que ele bate nessa entrada, ele volta, mas acaba estopando, né? E aí ele te dá a última possibilidade lá embaixo. Então você ainda está no cenário altista dele ali. Aqui nos 15, né? Tá vendo aí no 5 eu preciso enxergar uma quebra de estrutura. Então seria ideal ele descer. Aqui ainda, ó, temos liquidez para uma possível execução de risk entry. Aí tem outra possibilidade, ele fazer um choque e dar a sua entrada de confirmação. Então vamos lá. Você tem a liquidez do dólar nessa situação. O que você pode esperar essa tomada, execução de compra aqui. Então você ainda está trabalhando com risco, que é uma operação interessante. Caso você queira esperar, você vai ter que esperar ele deixar esse topo, fazer um choque. Aí ele vai criar uma nova referência, possivelmente uma liquidez tomada dela no POI aqui para expansão do movimento, tá? Então essa é uma estrutura do dólar interessante, que ele está bem formado, tá? Dá para fazer bastante coisa nele amanhã, aí. Certo? Esses POIs, cuidado, vou tirar daqui, tá? Talvez eles não façam mais sentido para a gente. A gente cria outro ao longo do mercado aí, quando o mercado vai vir, certo? Euro SD, 60 minutos. Temos a tomada da grande liquidez marcada, execução no POI lá de 1 hora. Muito bom, inclusive, por sinal. O que pode, vamos apagar essas CG menores, o que pode trazer aqui como um choque dos 60 minutos
com foco, vamos cair para os 15, com foco de expansão do mercado, certo? Com foco desse movimento de expansão. E agora a gente vai para o foco dele, que é esse rompimento de Boston. Então você pode treinar agora este movimento, ó. A gente tem pós aqui, inclusive tem um order block lá. A gente pode treinar esse movimento, ó, cair para os 5 minutos, 15 já. Dá para marcar esse pós de maneira interessante, vendedor. E temos até alguns imbalances aqui, esse aqui, ó. Só que vamos cair para o 5 para refiná-los, ó. Inclusive no 5 não cabe o refino dele aqui, você tem mais um order block aqui, ó. Então, você tem essas duas regiões meio que coladas, tal que o stop entrando nas duas, acho que dá bem tranquilo. 6 pips, super tranquilo. Então a gente vai esperar esse tipo de operação no euro aí, tá? Se a gente observar o GBP, parece que os dois começaram a se encaixar. O GBP foi tomar a liquidez lá do fundo, né, que é a perda da referência secundária, ele não perde, né? Vamos olhar no tempo gráfico melhor se a gente pode considerar essa perda e acaba dando essa entrada. Mas talvez esse pavio, que foi meio-dia, né? Foi a hora que teve a notícia, pode ter tirado muita gente aqui, né? Ter violado essa região, né? O que cabia também a possível entrada dele. O problema é que foi meio-dia praticamente, tá? Então, vamos tirar essas regiões, beleza? É que a gente continua tendo um ponto interessante de liquidez. A referência do nosso amigo GBPUSD ela é baixista. E se a gente observar, o mercado vem fazendo esses movimentos baixistas, né? Por mais que ele esteja numa referência de alta do último rompimento, ele toma essa liquidez. O que que a gente pode possivelmente esperar? Algumas estruturas. A primeira delas sendo, vamos cair para os 15. Legal. Sendo este último rompimento, o que gera para a gente uma referência, o mercado cria essa liquidez e vem tomar esta liquidez. Opa, liquidez, né? O que toma essa liquidez executando esse buy to sell logo acima, para uma possível venda. O que a gente pode cair para os 5 minutos e visualizar um possível choque do movimento, o que cria para a gente uma referência baixista muito próxima ao euro e executa essa possível venda. Isso a gente está falando de um cenário mais micro, onde aqui embaixo esse Fair Value Gap, deixa eu até ver se eu consigo refiná-lo aqui para o 5. Bom, Fair Value Gap refinado pode ser uma possível entrada depois da tomada da liquidez, né? Esse corrage foi para o abraço, que foi para o abraço, foi para o abraço. Onde está a nossa liquidez? Está aqui. Então a gente tem um cenário assim, tá certo? Essa ideia aqui é interessante. Então você tem possibilidades disso, né? Dessa tomada e seguir o movimento altista, certo? E aí precisamos ver se isso aqui for uma liquidez ou ele está realmente perdendo essa secundária, tá? O que está dando essas possibilidades, isso aqui seria um cenário de confirmation, tá certo? O SDJPI para 60 minutos, também cenário de mitigação, estamos com referência baixista, o mercado foi lá, já deu nosso risco entry, criou, né, fez um choque aqui, a gente pode tratá-lo como um choque, cria essa referência, executa nosso POI. Então, ó, esse movimento baixista que a gente desenhou, né? Vamos cair para os 15 minutos. Então, temos aqui uma possível tomada de liquidez. A liquidez também caiu aqui para baixo, né? A gente traz essa liquidez, esse call high já foi tomado, posso apagar. Esse order block foi testado, estopado, foi testado o último order block. O que a gente pode observar, talvez o quê? Na liquidez, tá na ponta, talvez uma possível tomada aqui
Mas eu evitaria essa venda, na verdade, tá? Deixa eu ver. Na verdade, não, essa venda pode ser feita ainda, tá? Porque a gente está no cenário baixista. Então, essa venda ainda nos cabe. E também, se a gente observar um pouco melhor, a gente pode ver que o mercado está fazendo um choque, criando uma referência terciária aqui, o que pode ser possível essa tomada de liquidez para a execução deste POI como confirmation. Tá? Um cenário um pouco mais difícil, talvez, de visualizar, mas válido, ó, tá? Você tem essa situação aqui, pensando que esse ponto seria um ponto de liquidez numa região mais micro. Então, você tem essas estruturas, né? Pensando, logicamente, no mercado continua essa movimentação, cria referência, toma a liquidez do macro e vem seguindo esse movimento até a mitigação realmente dos 50% ali da região mais macro. Isso aqui a gente está na referência terciária, tá? O SDCAD, continuamos nos 60 minutos, mesma situação. Ele deu essa entradinha aqui, ó, cirúrgica, um early block bem refinado, inclusive, pagou até o final, né? Olha que interessante. Ah, não, minto, ele não pagou. Ele foi tirar antes e foi executar o próximo pai. Achei que ele tinha ido direto. Ele não foi. Deixa eu só entender onde está o nosso macro do STCAD. Legal, estamos no movimento de expansão para baixo. Então, o foco dele está no rompimento para baixo, né? O mercado vem testar esse POI e dar a execução ali num cenário um pouco mais micro. Vamos cair aqui para os 15. Choque, tá? Foco dele. Tá aqui, a liquidez foi criada aqui, a liquidez está aqui. Ou seja, este POI aqui acima ainda é válido para a tomada dessa liquidez e execução da venda. Ou então, né, caso o mercado venha a romper, você vai criar uma nova referência, né, e fazer o nosso movimento baixista aqui, tá certo? Então, é isso aqui que a gente tem que começar a visualizar. É um cenário mais tranquilo até. Áudio USB, 60 minutos. Temos a tomada de liquidez. Olha aqui, a nossa execução de compra abaixo da liquidez. Perfeito, né? Pô, deu uns tradezinhos bacana hoje aqui, hein? Ó, isso aqui até aconteceu à tarde, ó. Stop de 7 pips, pagou até liquidez 25 pips, 3,7 para 1. Essa operação muito, muito, muito boa. O mercado perde referência principal, né? E a gente traz agora tudo isso, por mais que pode ter sido uma manipulação do mercado, a gente tem uma nova referência. Uma referência na qual ela é baixista, tá? O que a gente tem que pensar? Considerar possivelmente uma mitigação aqui e tradear esses movimentos. Cuidado que existe liquidez aqui, então você tem uma possível execução de venda nessa região, tá? Então, após a tomada de liquidez, temos a possível venda. Opa, certo? O que pode te permite estender essa referência, tá? Baixista. O que também permite, né, caso o mercado crie essa liquidez, ó, executar a venda antes até com a criação. Lembrando que o foco dele está aqui, ó, tá nesse fundeco aqui. Este rompimento, o boss principal, tá? Show de bola. Dá uma olhadinha no ouro. O ouro foi lá tomar aquela liquidez. Nossa, linda, linda, linda. Ah, foi notícia aqui. Não, aqui foi às 10. Pode ter acontecido de violar que alguém e ter acabado estopando. Olha como é nítido, até no gráfico de uma hora, a tomada de liquidez. Olha que beleza. Barra de ignição compradora, mercado vomita. Isso aqui é captura de liquidez nítida, tá? O que traz pra gente, vamos lá. Vamos lá. Eu não vi os alarmes inativos. O que traz pra gente, a gente tinha esse Kohlheis traçado, né? Que era uma baita de uma liquidez, a gente tinha mencionado, né? Isso aqui já estão. O que que a gente está observando? Isso aqui estamos numa hora.
Então, a gente tem essa referência ainda válida, tá? Esse cara já foi, esse cara já foi, esse cara já foi. Mercado fechando acima, fazendo estruturas altistas. O que a gente pode possivelmente esperar é um rompimento nos 60 minutos, né? Para criar uma estrutura melhor. Vamos cair para os 15. Então, nos 15 agora, a gente pode esperar a mesma quebra, né? Para criar essa referência baixista. Ó, vê qual que é o foco macro dele. O foco macro, ele está baixista também. Então, a gente pode pensar nessa execução. Tá vendo? Espera esse rompimento um pouco principal, executa ele. Ah, Luiz, aqui, se a gente pensar, a gente já teve o choque até nos 15. Ó, não fechou abaixo, então eu não gosto muito de considerar, eu esperaria novamente ele realmente fazer essa quebra. Que é esse desenho aqui que a gente está traçando. Ó. Criou, você vai puxar a referência baixista e vai executar ele aqui para cima. Inclusive, você tem um imbalance aqui que o mercado ainda não fechou, você pode usá-lo e usar esses pontos todos como liquidez, né? Para essa execução aqui, ó. Ok? É um ponto super interessante. Tá, galera? Caso vocês não estejam entendendo alguma coisa, vocês da análise diária, peço que vocês anotem a dúvida de vocês para tirar durante a sala, não tem problema algum. Vocês veem que às vezes a gente não está operando na sala, a gente tem um momento ali mais vago, vocês podem perguntar, eu deixo essa pergunta lá e vou responder vocês, tá bom? Se a gente tiver com a parte corrida, eu respondo depois, mas eu vou respondê-los. Então anotem as dúvidas, tá? Não deixem de perguntar. É, trazendo para o S100, 60 minutos, tentamos uma confirmação, ele deu um risco, não conseguimos, o mercado não veio buscar essa confirmação e agora faz o nosso boss, que era o foco, né, do mercado. O foco dele estava ali. A gente sabia desde o começo, isso que é interessante. Você visualizar isso desde o comecinho. Então você pode, opa, apaguei meu boss sem querer. Então você pode trazer aqui como uma quebra de estrutura e puxar a sua nova referência. Aqui a gente pode cair para os 15 minutinhos. Região de expansão baixista, nós queremos vender. Se a gente quer vender, a gente quer vender no prêmio. Então aqui a gente tem algumas estruturas, como por exemplo um order block, certo? E logo acima um fair value gap, que já foi mitigado até aqui, ó. Então eu já posso usar só a parte que falta mitigar. Esse combo aqui, ele é bastante forte. Tá? Ele é bastante forte. Caso você esteja. Opa, falhei sem querer, galera. Caso você esteja vendo, Luiz, estou vendo muito pó. 1, 2, 3, 4. Aumenta um pouquinho o tempo gráfico para ver menos ruído, ó. E marca os pós de tempo gráficos maiores, por exemplo. Aí anota aqui, ó. Pô, 30 minutos, né? Caramba, eu não tô conseguindo. Aí, 30 minutos, pra você saber que ele não tá refinado, mas você vai ver que o stop às vezes nem tá tão salgado. Ah, não, tá sim, galera. Ah, não, tô no S100, chega, tava. Então o stop nem tá tão salgado. Né? Chegou, tava no Forex. Aqui temos embalas também, mas não compensa a gente vender aqui, a gente vai estar vendendo mal ainda. Existe espaço para o mercado buscar. Então, por exemplo, a gente tem estruturas aqui, ó, para o mercado buscar, né? Então, a gente, na verdade, vai esperar isso. O S500 está numa situação bem parecida, só que a gente tem uma possível região de compra aqui que a gente anotou. Né? Se quiser refinar, estamos aqui. Estamos com essa referência altista. Se a gente cair para os 15, ó, a gente até consegue ver essas estruturas, o mercado tomando liquidez, consolidando, inclusive. Olha aqui, ó, fazendo essa criação de liquidez, né? E rompe o cenário baixista. A gente pode observar isso aqui como talvez uma possível entrada de confirmação, que nem ó, esse topo eu já não gosto de bater a venda, por quê? Porque eu tenho um equal high. Opa, eu tenho um equal highs aqui, ó. Esse Corrais é pesado, eu bater ali, provavelmente a chance de eu ser violinado é muito alta. Então, eu evito. Cuidado com liquidez acima, tá? Eu evitaria. Eu procuraria mais regiões, ó, aqui internas, talvez mais saudáveis, lógico. Criando essa antes dela, ó, que tá começando a ficar interessante, ó.
essas duas estruturas, tá? Cai para o 5 aqui para refinar, ok? Que refinei também. Então, a gente tem uma estrutura aqui e uma estrutura aqui, tá? Opa, tá? Então, a gente pode estar esperando praticamente isso dentro do S&P. Eu já estou até arriscando compras aqui, por mais que agressiva, é para eu tentar pegar super tendência. Caso o mercado rompa aquele me stop, aí tá tudo bem, a gente vai traçar uma referência baixista e voltar para macro maior, certo? Legal. Bom, beleza, então, galera. Amanhã às 9 horas estaremos juntos. Grande abraço, bons estudos e bons trades. Valeu, até amanhã.